Fala galera, boa tarde. Galera chegando aí. Bater um papo massa hoje com o Rodrigo da Dynamo, grande empresário. Tá na área aqui já. Nós vamos falar um pouco sobre o crescimento da empresa, liderança e cultura, o papel da liderança e cultura no crescimento da empresa, os formatos de expansão e como fazer para crescer e escalar uma empresa com lucratividade, né? E conseguindo fazer com que o sistema de cultura e liderança seja a mola mestra que consegue fazer com que esse crescimento seja escalável. E o Rodrigão já está na área aqui. Chega mais. Grande Rodrigo. Fala, Renatão. Beleza, garoto? Beleza, e Como você? é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Pronto aí para um bate-papo massa aí. Boa. Cara, primeiro te agradecer aí pela presença, por aceitar o convite da gente bater esse papo aqui, né? Tem falado bastante de gestão, de liderança, de crescer a empresa e você é um empresário já de sucesso, tem uma marca consolidada, né? E a gente vem trocando uma ideia sobre alguns pontos do crescimento. Enfim, acho que a ideia é a gente hoje aqui estressar, né, esses cenários, essas possibilidades, fazer uma troca rica aqui sobre as oportunidades de crescimento, porque todo mundo fala que crescer é negócio, quer crescer, na teoria é lindo, né? Na prática o pau quebra de, E como quebra? de tudo quanto é lado. E cada dia a empresa está mudando, né? Está crescendo. E aí a empresa que a gente começou é de um jeito, depois de 6 meses a gente cresceu, ela vira uma outra empresa com outras demandas, outras necessidades. E cabe ao empreendedor, ao empresário, resolver essas equações e entender onde estão os pontos chaves para crescimento, né? E eu acho que você é um cara que tem feito um trabalho muito legal no crescimento da marca da empresa. Enfim, daí a gente bateu um papo hoje sobre esse ponto. Eu queria começar aqui convidando você rapidinho explanar um pouquinho o seu negócio, a Dynamo, o que que é, como é que funciona, e depois a gente entrar Boa. um pouquinho nessas dores aí do crescimento. Vamos lá. Primeiro, Renatão, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, cara, muito legal. Eu acho que a gente precisa de empreendedores, de empresários, de pessoas que estão no mercado aí, inspirando, né, novos empreendedores e ajudando, igual você está fazendo. Eu acho que é massa. Seus vídeos rodam aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Ah, A galera está gostando bem, então parabéns aí pelo trabalho. obrigado. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E em 2009 resolvi entrar para o mercado, vamos chamar de mercado wellness, né? Que é um mercado bem-estar, mercado que trabalha mais saúde e qualidade de vida. A gente montou um estúdio pequeno, a Dynamo surgiu aí, né? Surgiu através de um estúdio. Eu não tinha a mínima ideia, a mínima pretensão de ter academia. Você acabou de falar aí, né? O que a gente planeja, às vezes, na verdade, também daqui 6 meses você joga o planejamento fora, refaz ele, porque tudo que você pensou lá atrás dá errado na frente, ou você muda por oportunidades do mercado, enfim. Eu acho que o importante é isso também, não engessar um planejamento, não engessar uma ideia. Então a gente fez isso, a gente montou um estúdio, a gente queria ter uma rede de estúdio, franquear e tal. E aí a coisa tomou um outro rumo por questão de oportunidade de mercado. A gente acabou entrando e ampliando o estúdio para uma academia, e a academia cresceu e a gente foi vendo que era um mercado realmente que tinha uma demanda interessante para a gente trabalhar. A gente foi criando um modelo de negócio muito focado em saúde e bem-estar e não focado em performance e fitness, que o mercado era muito focado nisso, né? O mercado fitness era muito forte. Então, a gente sempre quebrou um pouquinho esse paradigma para tentar fazer com que pessoas que não tinham assim vontade, não tinham medo de ir para academia, porque muita gente tem medo de pisar na academia, não tivessem com a Dynamo. E a gente conseguiu criar esse ambiente, criar esse acolhimento. E aí a coisa foi crescendo, a gente hoje está com 3 unidades, né? Resumidamente, 3 unidades de academia, mais 2 unidades de estúdio, que aí é um outro modelo de negócio que a gente criou também, chamado The Fit Express. E estamos nessa fase aí de dor do crescimento, né? Que eu acho que talvez a gente converse aqui um pouquinho hoje. Massa. E eu posso falar de cadeira porque eu sou a persona de vocês, né? Eu morei do lado da Dynamo
e fui cliente da Dynamo de verdade, e eu, assim, sem nenhuma demagogia, não falaria se não fosse realmente o que você falou do conceito, do medo da academia. Eu nunca tive medo, sempre malhei, mas lá é diferente, realmente. Lá tem um clima voltado mais para a saúde, realmente, para o bem-estar. Isso é muito legal, acho que vocês conseguiram criar isso, né? Que é um conceito que me fez muito, me sentir muito bem lá. Recentemente fui cliente também da The Fit Express, que é outro modelo completamente diferente, né? Outro propósito, né? De ser rápido, né? 40, 50 minutos você faz seu exercício também. Achei super interessante, muito legal. Enfim, e assim, acho que você tem dois grandes cases na mão, e aí vem o desafio que você está falando, que é como replicar esse case, né? Escalar e crescer, não é isso? É, exatamente. Eu acho que ao longo da nossa trajetória, né, empreendedora, a gente vai variando o tipo de dor, né? Então você tem aquela dor lá no início, lá em 2009, quando eu montei a Dynamo, quando era só um estúdio. Eu tinha minhas dores lá de gestão, minha dor de como é que eu vou me comunicar com o mercado, era só eu, né, eu sou fundador, então assim, era eu e eu não tinha agência de marketing, não tinha ninguém para me falar como é que eu ia me comunicar, naquela época não tinha rede social, então estava começando o Orkut, mas não tinha tráfego, não tinha Quantos post anos, patrocinado. Rodrigão? Quantos anos você Esse ano faz empreende? 14 anos a empresa, Massa. nós montamos em 2009. Então, aquelas dores lá, elas foram ficando para trás à medida que a gente foi crescendo, entendendo algumas coisas, né, do mercado, de empresa e tal. E aí, passa um tempo, você começa a ter dor do capital, que é a dor do lucro, né? Você fala, pô, eu tenho um negócio, é massa, todo mundo adora, os clientes aqui estão adorando, meus colaboradores adoram estar aqui. Mas, pô, não estou ganhando dinheiro com esse negócio, como é que funciona isso? E, Renatão, fiquei, cara, 6 anos, assim, 6 anos. Você tem que ter muita resiliência aí. Eu falo muito para as pessoas, cara, se você quer empreender, você tem que ter resiliência pra caramba, perseverança, acreditar naquilo que você tem na mão, né, o seu produto, o seu serviço, porque não é fácil. Eu fiquei 6 anos sem tirar R$ 1 da Dynamo, só reinvestindo, a empresa crescendo. Você fala, pô, beleza, você está reinvestindo, você está crescendo seu patrimônio, tá bom, mas no final do mês, cara, pô, você tem que ver um capilarzinho no bolso, senão você começa a ficar louco, você fala, não é possível. E aí aquilo, porra, deu 6 anos, chegou uma hora que eu fiz uma reunião geral aqui com o pessoal, eu falei, cara, se eu não começar a ganhar dinheiro desse negócio aqui, pelo menos eu vou embora. E eu estava no momento que eu falei, cara, minha dor maior é essa, eu tô aqui ralando, tá todo mundo ganhando dinheiro desse negócio, meu cliente adora isso aqui, mas eu não tô vendo dinheiro desse negócio. E é E muito eu fui um louco cara, isso. Renatão, assim, eu fui um Vai lá, cara, vai lá. cara, que assim, eu sempre botei o dinheiro num segundo plano, sempre como consequência. E eu tomo muito cuidado para a gente não perder essa essência nossa de dinheiro como consequência. Então, eu sempre quis fazer o negócio bem feito, dentro de uma cultura legal, né, com aquilo que a gente acredita, e o dinheiro vai vir como consequência. Uhum. Mas é óbvio que em alguns momentos, se ele não vier também, você fala, porra, até quando eu vou ficar nesse negócio bonito aqui, né? Mas aí, enfim, a gente acredita no negócio, a gente passou por essa fase, graças a Uhum. Deus, a gente começou a ver um pouquinho de capital entrando, e aí foram vindo essas dores, enfim. Hoje, a gente está naquele momento em que realmente a dor maior nossa é de, cara, como é que a gente vai crescer e vai replicar uma cultura que é muito legal. Porque, assim, a cultura da Dynamo, Renatão, você está aqui, você vivenciou, e outras pessoas que talvez estejam aqui na live vivenciam isso. Cara, é muito bacana. Tá aqui é muito legal, né? Você tá com as pessoas, o clima que você tem, né? A amizade, a gentileza. Eu prezo muito por gentileza. E não tem jeito, cultura é exemplo. Você sabe disso melhor que eu. Cultura é exemplo, né? Eu sou o fundador, eu estava aqui, eu remei, eu dei exemplo, meus colaboradores foram seguindo. E o mais legal é que você vai aproximando pessoas que têm o seu mesmo jeito de ser, né? Porque cultura é isso, é o seu jeito de ser, é como é que você faz as coisas na sua empresa. Então, você vai aproximando, você vai criando esse ecossistema que as pessoas falam assim, pô, eu quero estar ali. E quem não se encaixa na sua cultura, porque não quer dizer que sua cultura é melhor, quer dizer que é a sua cultura. Perfeito. Tem gente que é muito focada em performance, em meta, em pressão e, pô, foda-se o ambiente. É a cultura do cara, o cara vai buscar uma empresa com essa cultura, né? E a nossa não, a nossa ela tem uma outra pegada que, pô, é muito legal, mas você precisa estar ali dando exemplo o dia inteiro. E como é que eu faço isso crescendo? Como é que eu faço isso botando uma segunda unidade, uma terceira unidade, onde eu não vou estar lá? Né? E talvez essa seja realmente a nossa dor maior hoje. Que a gente Boa, está passando, mas na eu verdade. gostaria de trazer aqui, Rodrigão, uma reflexão inicial que você colocou aqui, que acho que é bem importante das fases do empreendedor. Nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, né? Mas acho que isso é um diagnóstico no mundo, né? Das etapas do empreendedor, né? Começa ali no bebê, vai para a infância, adolescência e adulto, que é a maturidade, né? E isso é muito louco, você falando nessa reflexão, eu comecei a pensar que, olha só,
Passei anos entregando um puta valor para o cliente. Você tem uma preocupação absurda com o cliente. Eu acho isso incrível, né? Eu acho que isso que fez você chegar e crescer e virar uma referência. Preocupação com o cliente gigante. Preocupação com o colaborador, de ter um lugar massa para se trabalhar e tudo mais. E no final, a empresa é um processo muito solitário. E você, como empreendedor, durante 6 anos, sem tirar nenhum dinheiro do bolso, só o básico ali, né, para fazer o negócio viver. E aí eu acho que essa é uma reflexão muito difícil, mas importante de fazer. Cada etapa tem a sua dor, mas é que a gente acaba tirando o oxigênio, que é o oxigênio do empreendedor. Porque, na verdade, está tudo de bom para todo mundo, mas o beabá quer conseguir fazer um negócio, um trabalho árduo. O problema, né, é muito desafiador, tem problema de pessoas, de time, de vendas. Conseguir fazer isso e não colocar uma estrutura para que o empresário tenha o mínimo, e eu falo o mínimo, que é de retorno realmente, é colocar tudo à frente da sua vida, quase. Porque a gente acaba, assim, o empresário acaba abrindo mão do tempo com a família, acaba abrindo mão do tempo, às vezes, né, não sei se é o seu caso, mas você acaba abrindo mão da sua saúde, porque você, né, é muito comum, assim, na academia o cara não consegue malhar porque não tem tempo, porque está administrando o negócio. Acho que é muito comum isso, né? Então, essa inversão de papéis é uma provocação que eu tenho feito, inclusive. Não é que tem que abrir mão, mas se não se colocar a empresa em primeiro lugar, a lucratividade também como ponto essencial, é aquele negócio de colocar a máscara primeiro quando o avião está caindo. Se não colocar, o avião cai todo mundo feliz, mas cai, né? É isso aí. Não, perfeito sua colocação. É engraçado que assim, a gente está com a unidade 3 agora do centro e ela já é lucrativa desde o primeiro mês. E eu falo com os meus sócios lá, o Pedrinho e o Renatinho, que são sócios nossos lá, eu falo assim, cara, vocês estão muito no lucro. Eu fiquei 6 anos sem saber o que era isso. Então, assim, peraí, que não empolga não, que tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda, que senão a coisa vai ficar, vocês vão achar que tá lindo demais e tem muita coisa para a gente arrumar aqui também. Então, assim, e você falou uma coisa interessante também, que é o seguinte, cara, a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Pô, tô com 46 anos, já tem uma trajetória aí. Você vai aprendendo que, é o que você falou, tem hora que você tem que abdicar, não tem jeito, o negócio, ele te suga, e tem momento em que você vai ter que falar com a família, ó, espera um pouquinho aí, né? Você vai ter que falar com os amigos, cara, dá um tempo aí que não vai dar para tomar uma gelada hoje, porque você está enfiado no trabalho, você está enfiado numa análise, você está enfiado numa planilha, você está em contato com o seu cliente, você está, enfim, você precisa mergulhar naquilo para o negócio funcionar. Eu tive esse momento, eu acho que aí também é uma outra dor do empreendedor, é saber equilibrar o pessoal com o profissional, porque a gente acaba também, quando a gente vai muito para o profissional, esquecendo do pessoal, e às vezes você esquece mais do que você deveria. Eu passei por isso e, pô, sou casado, uma baita esposa, a Aline me ajuda muito, tem uma filhota que tá, acho até aqui a Juju, e elas já me cobraram por vários momentos aí, presença e tal. E eu, em algum momento, eu falei, pô, tá errado. Eu tenho que saber administrar um pouco melhor isso, ainda que eu entenda que nesse momento eu preciso ir mais para a empresa, mas eu preciso também ter o meu tempo aqui com a minha família. E aí eu comecei a virar um pouquinho a chave, cara. E é legal que você acha que você não consegue, mas quando você vê, você fala, não, é possível. Então eu comecei a tirar momentos para eu viajar, a gente adora viajar. E eu falava, não posso viajar, como é que eu vou largar a empresa? Então, tem essas fases, né? Agora que a gente está no momento de expansão também, é um momento que eu estou mergulhado um pouquinho mais na empresa, mas eu estou mergulhado equilibrando, pelo menos eu acho. Depois eu pergunto para minha mulher e para minha filha. Mas eu acho. Mas, Eu acho que eu estou bem melhor do que antes. Rodrigo, mas aí só abrindo um parêntese aqui, eu acho que é importante. A gente conversando sobre isso, né? Uma empresa que cresce, né? Hoje a Viva, eu passei por esse momento também, todas as etapas do crescimento, desde a dor do inicial, que era só, nós sempre fomos 5, né? 5 sócios, desde o início, que não tinha nada, até você dedicar tudo e abrir mão de tudo e começar a passar por esse equilíbrio. Mas eu acho que é um ponto essencial, que eu acho que é a regra, que eu acho que esse é o problema no mundo empresarial. E eu acho que o meu papel, que eu tenho tentado fazer, é olhar para o retrovisor é muito fácil. Falar, eu errei isso. Mas o que eu tento fazer hoje, rede social, é o seguinte: existem formas de ter consciência disso. Porque o negócio falou, na nossa época não tinha rede social, hoje tem. Então, assim, qual que é o mote? O que eu tento falar? Como criar uma empresa que cresce, lucrativa, sem depender do dono para tudo. Que esse é um inferno astral que o dono vive, dele criar uma empresa legal, porque tem vários cenários.
ele começa a crescer a empresa fica legal, não fica lucrativa, que é o que você viveu, que é um problema grande. Segundo, ele tá com uma empresa bacana, às vezes ele tem tempo, mas ele não consegue minimamente crescer a empresa, e a empresa está estagnada e também vira um problema, porque o mercado está evoluindo. E o terceiro quer fazer isso tudo, está crescendo a empresa, tá lucrativo ou não, foi uma fase sua que não estava e depois estava, mas depender de você para tudo, que aí você perde o terceiro ponto, que é o mais importante na vida, que é tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os amigos, tempo você perde vida. Então, é equilíbrio, eu acho que né, são mais de 25 milhões de CNPJs no Brasil. Né, a grande força motriz de geração de emprego no Brasil são as pequenas e médias empresas, ou seja, eu acho que existe aí uma dor muito grande de falta de conhecimento, que eu também vivi, você viveu, que a gente precisa, que o meu objetivo é como a gente consegue destravar para que essas pessoas entendam isso antes, porque uma empresa que quebra, ela leva um monte de funcionário embora e um monte de sonho junto. É uma família que perde tudo, né? E acho que a gente tem um papel, na verdade, de conseguir trazer esse conhecimento para que as pessoas entendam isso e mudem antes que caia no buraco, ou que perca a família, ou que perca a esposa, ou que, né? E assim, acho que não tem nada mais triste que ver um filho órfão, né? Um órfão que, na verdade, não é que o pai morreu, que o pai não esteve presente, ou a mãe, né? Então, assim, acho que são reflexões de empreendedor muito duras, mas eu acho que são importantes a gente começar a colocar lá na mesa para que isso não se repita mais. Ou que não é que se repita, mas se repita em pequenos ciclos, né? Para que realmente isso não seja um martírio, mas seja, acho que é o grande propósito, que é fazer um negócio ser massa, mas você ter liberdade para você ter sua família, sua empresa, e no final ganhar dinheiro. Porque não tem nada mais legítimo de uma empresa do que trabalhar pra caramba, igual você trabalha, eu trabalho, todos os empresários estão vendo a gente que trabalha, chegar no final, nada mais justo, correr risco, fazer o negócio todo, e no final ainda tá devendo, ou no final não tem nada para tirar, né? Então, assim, acho que o nosso início aqui, acho que olhando para o retrovisor para a gente, tá mole agora falar isso, mas acho que essa reflexão de como conseguir equilibrar para criar uma empresa que cresce, lucrativa, sem depender do dono para tudo. Existem formas de fazer isso. A questão é seguir um método, seguir uma forma de gestão básica que a gente consiga ter essa clareza. E hoje, seus sócios têm hoje o prazer, o prazer de ter você como sócio que já vivenciou isso tudo e está tirando as barreiras para eles, não é isso? Exatamente. A vivência, né, a experiência, ela traz esse ganho, né? Quando a gente monta uma nova unidade, né, quando a gente montou a segunda unidade, a gente cometeu vários erros ali. E Uhum. quando a gente montou a terceira, a gente já controlou vários desses erros, para a gente Massa. não cometê-los novamente. Porque o errar faz parte, né? Você que é empreendedor, você tem que entender que o erro vai fazer parte, o problema vai fazer parte. A grande sacada é como é que você vai resolver isso, como é que você vai resolver os problemas, como é que você vai aprender com os erros para não cometê-los novamente. Então, Excelente. isso realmente ajuda muito. Hoje eu olho para trás, é o que você falou, cara, olhar para trás e você falar, putz, errei aqui, errei ali, beleza. Quando você olha para frente, e você começa a ter uns tempos mais curtos de possibilidades, né? Então, porque eu demorei um tempão para poder aprender, eu posso até errar de novo, mas talvez eu erre de uma forma mais curta e eu erre de uma forma mais rápida, que eu posso corrigir mais rapidamente também. Então, até a experiência para correção do erro, ela acelera, né? Muita coisa que você faz, né, que a gente fez lentamente, pô, agora é de forma muito mais acelerada. Tem o risco? Tem o risco, mas a experiência te traz agilidade também na decisão, na correção, né? Não, foda, excelente. E aí, Rodrigão, entrando um pouco agora no processo de crescimento, né, que é o que está doendo hoje, e aí, mais uma vez, né, o empresário, ele está lá, ele entende um pouco de pessoas, entende um pouco de venda, um pouco de marketing, um pouco de finanças. A empresa cresce, dobra de empresa, você não passa a cuidar de uma, você começa a cuidar de duas ou mais empresas. E aí muda o jogo, você tem que gerenciar a distância, aí muda o desafio. E talvez aquela gestão de pessoas e liderança que era o suficiente para uma, já não é para duas. Então precisa dar um salto de novo. E são aqueles ciclos loopings de crescimento do empresário. Hoje, no crescimento da segunda, você falou que teve algumas dores e da terceira já corrigiu. O que é a visão de vocês de crescimento e quais são essas dores voltadas? Você falou muito para cultura, liderança, replicação. O que hoje é a maior dor que vocês têm enfrentado? Então, deixa eu só voltar um pouquinho, então, Renatão, para contextualizar, para ficar mais fácil da galera entender. A Massa. gente passou pela pandemia, a gente tinha uma unidade só da Dinamo. A Dinamo era uma academia no Estrela Sul. E a gente tinha, na época, 1.050 e poucos alunos. A gente foi a 350 alunos na pandemia. Então, assim, a gente estava no meio de uma pandemia, numa confusão danada, perdendo aluno, e sem saber se ia sobreviver, sem saber como é que você ia fazer para pagar as contas, enfim. E aí surge uma oportunidade para a gente no meio da pandemia. A gente fechado, e eu entrava aqui na academia, tipo, um silêncio, né, cara? Um lugar que pulsa, que vibra, que é vida. Você entra aqui, um silêncio, doía na alma aquilo.
Enfim, e nesse silêncio a gente recebeu uma oportunidade que foi a segunda unidade, né? Dois dos nossos sócios hoje, o Bruno e o Diogo, trouxeram uma oportunidade para a gente e a gente foi lá e falou, cara, vamos arriscar, enfim, é um bom negócio, uma boa oportunidade e a gente montou o negócio, né? Montou essa segunda unidade. Quando a gente montou a segunda unidade, a grande dor era realmente assim, como é que a gente vai botar uma cultura aqui dentro? Porque a gente criou e desenvolveu essa cultura aqui na Dynamo, no Estrela Sul, muito forte e muito presente, enfim. Só que a gente levou para uma unidade nova pessoas que não tinham esse DNA, pessoas que não tinham essa experiência, não tinham experienciado ainda a cultura Dynamo. E aí era o grande desafio, como é que eu vou, né, pegar essa galera, não só os sócios nossos lá, que não eram da Dynamo originalmente, e como é que eu vou pegar um time que eu estou montando agora, onde a maior parte também não é da Dynamo, como é que eu vou mostrar para eles como é que é o nosso jeito de ser, né, como é que a gente faz as coisas por aqui, que é a nossa cultura. E aí a gente faz normalmente reuniões de cultura, quando a gente, né, juntou o time, a gente mostrou o que é a nossa cultura, a gente tem um passo a passo ali, um PowerPointzinho que eu defino um pouquinho algumas coisas em princípios e valores, nossos skills, que a gente quer ver neles, enfim. A Massa. gente conta um pouco da nossa história. E aí isso deu um start lá na unidade. Mas cultura, cara, é dia a dia, né? E aquela coisa do exemplo. Então a gente, ao longo do tempo, foi tentando mostrar para os nossos sócios, para quem estava operando, os líderes da unidade, e tentando implantar essa cultura. E, cara, é um grande desafio, está sendo um grande desafio. São ótimas pessoas, mas é aquela história. Como você não vivencia desde o início, é mais difícil você enraizar essa cultura. Perfeito. Pô, eles estão lá super abertos para que a gente possa fazer isso e a gente vem conseguindo, a humanidade está performando super bem, foi um ótimo negócio que a gente fez, né? Meus sócios tocam aquilo lá de forma brilhante, eu realmente não estou lá na operação no dia a dia, não consigo estar, mas vou lá em alguns momentos, né, durante a semana, pelo menos 2 vezes eu tento ir lá, e a gente tem essas conversas, né, entre lideranças e tal, que eu acho que vai ajudando também. Mas não é fácil quando você cresce e você realmente tem líderes que não vivenciam a cultura da sua empresa. Não é fácil. Então, esse talvez tenha sido um primeiro ponto que me chama a atenção e fala, poxa, como é que a gente vai crescer com a terceira unidade? Então, a gente, quando teve a oportunidade de pegar a terceira unidade, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos chamar sócios que já estejam inseridos na cultura. Então, a gente pegou o Renatinho Pedrinho e a gente colocou lá no centro para fazer a gestão operacional e técnica da unidade. Então, são nossos sócios, têm participação no negócio, né, tem o percentual na cota. Uhum. E aí você vê que já é um pouco mais fácil esse processo. Então, enquanto uma eu tenho que ir lá e desenvolver dia a dia e tal, e você vê a coisa andando, mas lógico, você tem contratempos, a outra, ela flui um pouco melhor. Então, Uhum. não que seja, não estou de maneira alguma desmerecendo uma ou outra, mas são cases diferentes e é super normal a gente tem cases diferentes com culturas que estão sendo implementadas de forma diferente. Mas, cara, hoje, assim, você pega as 3 unidades, os 3 NPS são top, são acima de 80. Né? Nas 3 unidades, quando você faz pesquisa com os colaboradores, eles adoram trabalhar ali. Então, mesmo na unidade 2, que a gente, né, teve sócios de fora e tal, mas estiveram ali dispostos a se abrir para falar, deixa eu ver como é que essa cultura aí é bacana, deixa eu vivenciar isso, deixa eu tentar ajudar nesse processo, você vê que se reflete no colaborador que está afim de estar ali também. Né? Tudo mil maravilhas? Não. Aqui no Seu Sul, tudo mil maravilhas? Não. A gente tem problema? Pra caramba. Né? Mas a cultura forte, ela minimiza muito os problemas, cara. Ela minimiza muito o ruído, né? E minimiza muito também aquela infelicidade de você quando está empreendendo em algo que, você olha para aquilo e fala, não tô afim de estar aqui. Aí, é ruim, né? Porque você empreende num lugar que você tem que estar feliz de estar ali, você tem que estar... Aquilo tem que ser um prazer para você, para os seus colaboradores, para o cliente que entra ali e consome seu serviço. Tem que ser bom para todo mundo. Eu descobri uns anos atrás uma teoria sobre capitalismo consciente. Não sei se você já ouviu falar, deve ter ouvido falar. Cara, eu sou fã do capitalismo consciente, porque eu sempre fui contra o capitalismo selvagem, aquela coisa do capitalismo, o dinheiro pelo dinheiro, lucro pelo lucro, né? E dane-se o resto. E quando eu li o livro, eu comprei o livro e li, falei, putz, é isso, cara, eu acredito nisso e a cultura da Dynamo é toda enraizada nisso, no ganha-ganha, porque a base do capitalismo consciente é ganha-ganha. Então eu tenho que fazer os sócios ganharem, o colaborador ganhar, o cliente ganhar, o fornecedor ganhar e a sociedade ganhar. São 5 participantes, né, os 5 stakeholders do processo. E aí quando você olha isso, você fala, cara, minha empresa faz todo mundo ganhar, olha que legal. Eu tenho hoje colaborador que é sócio, o Gema que é meu sócio hoje, que, casou pra caramba comigo na sociedade. O Gema, ele cuida de uma área aqui que eu odeio, eu cuido da área que ele odeia, então a gente se complementa pra caramba. Mas a gente tem os mesmos princípios e valores, a gente caminha muito bem nos nossos ideais. Então, quando você vai juntando pessoas, né, e
pô, é muito legal. Você fala, cara, a empresa realmente ela tá sendo boa para todo mundo. E todo mundo tá feliz de ver essa empresa. Eu acho que isso é o grande propósito, né? A gente fala muito assim, nosso propósito aqui na Dino é melhorar a vida das pessoas através do exercício físico, porque aí o cara, de alguma forma, fica melhor, mais feliz, isso contamina, né? Então, de alguma forma, você muda o seu microambiente aí, se você mudar a vida de alguém. Mas eu acho que talvez o meu propósito como empreendedor, eu, Rodrigo, seja criar uma empresa massa, cara. Eu quero ter uma empresa que as pessoas tenham admiração por ela. Não por ego, não por nada, mas é porque eu acho que a gente está precisando de dar exemplos, né? A gente está precisando de bons exemplos no mundo, tanto de pessoas quanto de empresas. Então, por que não ter uma empresa que é bacana, que é gentil, que é... Te contar uma história só para finalizar esse raciocínio. Olha como é que é legal. Eu falei para você, sou fisioterapeuta, né? Eu estou parando um pouco agora de atender, até pela demanda da academia, mas durante um tempo, meu paciente me esperava ali fora no loungezinho, e aí, por 2 vezes, 2 pacientes falaram comigo assim, você obriga todo mundo a dar bom dia aqui? Eu falei, não, por quê? Cara, todo mundo que desceu aquela escada ali me deu bom dia, eu não entendi nada. Ele falou, não estou acostumado com isso. Aí eu falei, cara, a galera deu bom dia porque tá afim de dar bom dia, porque a galera aqui é assim. Então é massa isso, porque é uma coisa que isso não é um processo. Ó, se você passar pela pessoa, você tem que dar bom dia. O recepcionista tem que sorrir. Tipo, você está devendo. Como é que eu vou falar, menino, sorrir que está devendo? Então tem coisa que não é processo, tem coisa que é gente, tem coisa que você tem que dar autonomia. E aí a gente fala muito aqui, cara, eu dou autonomia para todo mundo, mas eu espero o alinhamento cultural na decisão. Então a decisão tem que ser alinhada à nossa cultura. E aí você aprende também a delegar e dar essa autonomia com o tempo, né? Enfim, me alonguei um pouco aqui, mas eu acho que é um pouco disso. Muito massa, cara. Acho que você colocou pontos assim essenciais da cultura, né? Alinhamento de visão entre os sócios, comportamento. E aí eu vou tentar trazer alguns insights aqui da nossa visão de cultura da implantação. A gente conversou muito isso há um tempo atrás, até durante a pandemia, né? E a nossa história tem alguma similaridade, porque do mesmo jeito que vocês pararam a academia, né? Hoje eu sou CEO da Vive Eventos, que é uma empresa voltada para eventos de formaturas, e nós somos o primeiro a parar e o último a voltar, né? O nosso era assim, impossível. O nosso core business é realizar eventos com mais de 500 mil, 1.500, 3.000, 4.000 pessoas. Em Eu resumo, achava nós éramos. eu achava que estava ruim para mim, eu lembrava de você. É, Aí eu falo, não, calma. muita gente ficou feliz, fala, não é feliz, óbvio, né? É Mas lógico que não. é de buraco. E a gente era o fundo de É, pandemia. Eu vou trazer uma reflexão que eu fiz em relação à cultura, Rodrigão, que é o seguinte: a gente foi o mais impactado. Mais impactado. Eu não tenho dúvida, se a nossa cultura não fosse o pilar base, a cultura realmente fosse muito forte aqui na nossa empresa, a gente hoje não estava aqui, né? A gente, inclusive, hoje está aqui no Hub novo, a gente mudou a nossa empresa, uma sede, para um Hub novo, que nós estamos juntando todas as empresas do nosso grupo, né? Focado principalmente em ajudar a criar conexões, que é um pouquinho disso que a gente está fazendo. E aí, olha só como é que é interessante. Lá, quando a gente foi lançar a cultura em 2019, a cultura, na verdade, existe em todas as empresas, boa ou ruim. O que acho que é o ponto essencial da cultura é intencionalizar a cultura, né? Esse processo de entender quais são os valores, os princípios, a visão, colocar isso num papel, não para ficar no papel, mas para ter clareza e começar a desenhar. Pra gente, cara, como é que eu fiz esse processo de criação da cultura da Viva, ou de intencionalizar, ou de colocar lá na prática? O primeiro passo foi, eu estudei as 10 principais culturas que eu admirava no mundo, desde Netflix, Apple, aqui no Brasil, a Rock Content, a Hotmart, enfim, fui estudando todas as empresas, várias que eu tinha feito mentoria lá na Endeavor, falei, pá, essa cultura é massa, eu gostaria de trabalhar lá. Acho que é um pouco o que você falou, né? Eu acho foda essa empresa, a cultura massa, ela reflete assim, essa empresa é maneira, eu gostaria de trabalhar lá. Eu peguei tudo que a gente já fazia, que eu gostava, tudo que a gente não queria, listei e nasceram os valores da Viva. E aí, Rodrigão, eu acho que é uma pergunta sua. E aí, enfim, daí, só o resumo da ópera é que a gente, durante a pandemia, a gente estava ferrado, porque a gente não conseguia executar os eventos sem receita, com muito pouco receita, e a gente fez um combinado. Nós vamos estruturar ao máximo para quando acabar a pandemia, não tinha o que fazer, organizamos, montamos um plano de guerra para a gente sobreviver, que a gente conseguiu não mandar nenhum colaborador da Viva Brasil embora, mantivemos todo o time e falamos, vamos afiar o machado quando a gente sair para a gente estar melhor. A gente estruturou e montamos um plano de expansão de franquia de evento durante a pandemia online. E a gente conseguiu fazer isso e a gente dobrou o número de franquias vendendo franquia online. Então, nós chegamos em todas as regiões do país e batemos a primeira meta do nosso planejamento estratégico durante a pandemia, vendendo franquia de evento online. E assim, pô, o que foi isso? Pô, como é que vende isso? E, na verdade, a resposta é muito simples, cultura. O que a gente fez? Esses valores todos que estavam dentro da coisa, a gente colocou eles. E aí eu
peguei um método que eu vislumbrei, assim, depois que eu apliquei, eu decidi, eu clareei que esse método, que é o método CSS, que é que é o resumo disso? Comportamento, símbolo e sistema. São três grandes pontos que são os três grandes pilares para você conseguir montar uma cultura e conseguir expandir ela. Então, hoje, a nossa cultura começou aqui numa empresa da mesma forma que a sua, virou duas, virou três, e hoje nós temos 36 franquias no Acre, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, Cuiabá, Pau, enfim, em todos os lugares. O nosso maior desafio é o que você tem. Como eu vou fazer com que uma pessoa lá no Acre tenha a mesma atitude de dono que eu, sendo que é uma pessoa que não tem como eu deixar ela aqui um mês, um ano, né? Eu tenho que fazer esse processo ser orgânico. E isso foi minha obsessão durante quase um ano. Como eu vou fazer para replicar a nossa cultura para ser tão legal lá como aqui? Né? E aí, esse método que eu criei, assim, desenvolvi com base nesses estudos, ele é o método que pensa primeiro no comportamento, ou seja, quais comportamentos acontecem aqui na empresa que eu quero replicar lá, que é um pouco o exercício que você começou a falar. E aí eu listei, por exemplo, eu queria muito que as pessoas tivessem um comportamento proativo para resolver problema. Eu queria muito que as pessoas tivessem mindset de crescimento. Eu queria muito, ou seja, mentalidade de crescimento para aprender sempre, já que o mundo está mudando. Eu queria muito que as pessoas fossem felizes durante a jornada. E eu queria, né, e aí eu queria que tivesse gentileza e tal. Então, tudo isso virou um valor. Então, nós viramos 10 valores. Esses 10 valores são base de comportamento. Ou seja, dentro de cada valor tem esses comportamentos, que são os comportamentos claros que a gente valoriza. E aí, depois que a gente deixou claro os comportamentos, ou seja, quais são os comportamentos, a gente falou assim, como é que isso vira um símbolo? Aí, o que é símbolo dentro de um negócio? Assim, figuras, objetos, né? Então, uma coisa, primeiro, revolucionei a empresa. Peguei e falei assim, eu quero os 10 valores colados na parede, na minha sala, na sala dos diretores, dos gerentes, na sala de reunião, ou seja, todo mundo que olhar isso tem que saber de cabeça os 10 valores. E começamos a criar os símbolos. Então, assim, eu quero que o cara traga solução e não problema. O que a gente faz? A gente criou um cartão lá que chamava o cartão do problemão e da solução. Ele era vermelho no problemão e verde na solução. Toda vez que alguém chegava para trazer um problema, um colaborador falava assim, opa, estou com um problema, o que é? Eu não estou conseguindo resolver isso. A pessoa tinha que pegar, levantava o cartão e dava o cartão do problemão. Mas por quê? Falou assim, cara, não aceito o problema, você tem que vir trazer sempre a solução. Aí quando a pessoa vinha com a solução, você virava e fazia o cartão o cartão da solução. E a simbologia, né, da cultura é criar formas, símbolos, artefatos, brincadeiras para você que reforça o comportamento positivo que você quer. Né? E essa brincadeira desse, por exemplo, que foi um problema grande que eu tinha na época, a gente estava crescendo muito, começou a ver das pessoas trazerem problema, o cara já falava assim, não, peraí, estou tendo esse problema. O que é a solução? Essa é a solução. Ele falou, ó, vi esse problema, eu estou com essa e essa sugestão. E quando ele fazia isso, eu tinha que meter um apito na boca de todo mundo, a galera pitava e não batia palma. Em uma semana, nós começamos a mudar o comportamento das pessoas sobre trazer soluções e problemas, né? Então, assim, acho que esse tipo de clareza do símbolo, a simbologia, e aí é uma sugestão, acho que você está com a terceira e já está um puta num caminho, para abrir a quarta, a quinta, a décima, é o que são símbolos que representam esses comportamentos que você já tem muito claro e que é o massa da cultura. Eu, como cliente, percebi, o seu time fala, vi a galera falando aqui, pô, a Dinamo é diferente, realmente é. Ou seja, o que é comportamento por trás? E o terceiro S, né, que é o CSS, que é o sistema, é o conjunto de processos dentro da empresa e de como a empresa funciona que suportam a cultura, ou seja, esses comportamentos que vocês têm no dia a dia. Então, assim, como é que eu falei assim? Como é que eu vou fazer a moça, o cara do Porto Alegre, agir como eu? O que é isso acontecendo? O que é o sistema? É no processo. Então, dentro do processo da empresa tem a reunião geral, que é uma vez por mês. Na reunião geral, a gente tem alguns tempos de cultura. Então, 10 minutos a gente tem que falar sobre um valor. Então, o cara lá do Acre vem e fala o seguinte, agora eu vou falar do valor da vida, que é seleção viva, que é um dos valores. O que é seleção viva? É como a gente se comporta. E a pessoa tem que falar sobre aquilo, abre pergunta, tem um grupo de trabalho para falar de cada valor. Né? Então, a gente consegue, durante o processo. E eu acho, Rodrigão, que uma coisa que acho que você já faz de várias formas, mas eu acho que é a coisa mais essencial. A gente criou um evento de cultura, que é a convenção. A gente lançou essa cultura lá. E a partir de lá, a gente entregou um kit, que era um kit para todo mundo para implementar na época eram 18 franquias, para todo mundo, e hoje 36. Esse kit de onboard da cultura, muito forte, a pessoa recebe.
E a gente começou a falar com essa galera o seguinte, o que é que acontece no dia a dia que... Aí eu comecei a falar, o comportamento do reforço era em evento. Eu comecei a falar o seguinte, o que a pessoa mais faz de mais foda, eu pegava e botava a pessoa no palco e aplaudia. Podia ser detalhe, sabe? Então uma vez aconteceu aqui, que eu estava numa reunião com um monte de colaborador, um estagiário que tinha entrado há uma semana, chegou, eu estava falando um monte de coisa, o CEO da empresa falando, e o cara falou, não, mas peraí, isso aqui não está certo. Porque isso aqui não está defendendo, tem um problema com relação ao cliente, talvez o cliente não vai gostar. Aí eu falei, pô, legal pra caramba, faz sentido. E aí, no final das contas, quem ganhou a discussão entre eu e ele? O cara ganhou. Porque, na verdade, o cara estava defendendo um ponto essencial da nossa cultura, que é cliente, é a razão de tudo. Não é que eu estava contra o cliente, eu não estava enxergando o momento. E a cultura ficou tão forte que esse cara, eu chamei esse cara no palco e falei assim, ó, no dia da reunião, teve um evento, eu falei, ó, queria bater palma porque esse cara reforçou esse cliente. Ou seja, o que eu estou passando de mensagem para essa galera no evento? Essa é a atitude e comportamento, através do sistema que é do evento, que é através da reunião geral, que é através da reunião diária, a gente tem momentos de cultura, ou seja, e aí, hoje, Rodrigão, o que me dá mais tranquilidade para a gente expandir, né, franquias pelo Brasil é quando essa pessoa entra, a cultura hoje está tão forte nos 3 pontos, que é no comportamento, sistema e no símbolo, que hoje eu tenho um exercício muito pouco, ao invés de aculturar um processo, óbvio, acho que você me mandou muito bem falar de é um processo, mas como a gente faz para que isso seja menos doído, ou seja, eu dou muito mais contexto e fico muito menos no controle, porque o cara já naturalmente, na nova franquia, está abrindo em Cuiabá, o cara sabe que ele tem que agir daquela maneira porque aquilo não é aceitável. Mas em resumo, né, acho que tem muita coisa nesse processo, mas essa forma, na verdade, estruturar isso para conseguir colocar isso de maneira estruturada, talvez seja algum, pelo menos foi o meu, tá? Não sei se é a solução exata para todo mundo, mas é um framework que dá muita clareza de como expandir um negócio com menos dor, né? Não, perfeito. Eu vendo você falar aí, eu me lembro assim, quando a gente começou a unidade 2 e agora quando a gente começou a unidade 3, muito do que a gente teve de dificuldade no início e de dor ali, de cultura e tal, é porque a gente não tinha esse framework, não tem ainda, né? A gente está nesse processo ainda de criação disso. A gente tem alguns rituais, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de a gente sempre reúne o time inteiro, e aí o time inteiro é limpeza, professor, manutenção, recepção, sócios, de 3 em 3 meses para fazer um balanço trimestral, porque um dos nossos valores aqui é transparência. Então, a gente mostra número, a gente, né, mostra como é que foi, se foi bom, se não foi, lucratividade, a gente mostra isso, a gente abre número para os colaboradores. E eu sempre, no final de uma reunião dessa, eu aproveito para dar uma mensagem. E aí, dentro da mensagem, eu falo, bom, o que essa unidade está precisando ouvir nesse momento? Né, igual agora, a gente esteve aqui no Estilo Sul recentemente, eu trabalhei um skill, né, um skill comportamental, uma habilidade comportamental nossa, que é sentimento de dono. E aí eu falei sobre sentimento de dono. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso que eles tenham. A gente está num negócio onde eu preciso ter colaborador aqui que se sinta dono disso daqui, até para ele desenvolver fortemente essa cultura, para mim, quem sabe, olhar para ele e falar, cara, esse cara pode ser meu sócio. Esse cara pode estar comigo amanhã no novo negócio, operando uma unidade nova nossa. Então, eu tento usar nessas reuniões. Mas ainda, Renatão, assim, com toda humildade, a gente está longe ainda de ter um processo, um framework, alguma coisa que esteja no papel. A gente tem muita coisa, acho que a gente já evoluiu muita coisa, mas a gente está naquele momento... Eu li outro dia num livro, e eu fiquei até feliz, que falou assim, em alguns momentos de crescimento, o caos reina. Né? Então, ele falou assim, deixe o caos reinar, depois reine o caos. Eu estou nessa fase de, tipo, eu estava nessa fase de, então tá, deixa o caos reinar, e agora eu estou na fase de tentar reinar o caos. E aí a gente, né, vai aprendendo, vai pegando uma coisa aqui, outra ali, ajusta, escreve, bota no papel. Eu estou criando um modelo de gestão Dynamo, um MGD, onde a gente vai ter esse modelo realmente escrito, já está bem avançado, escrito, para numa próxima unidade já está tudo lá, não só de processo, mas muita coisa de cultura. Então, tem os pilares do modelo, né? Qual é o meu primeiro pilar? Caixa. Por quê? Porque eu senti na pele, na pandemia, falta de caixa foda. E trouxe para o primeiro. Excelente. Então, assim, a gente está desenhando isso. Mas, cara, é bom ouvir você falar, porque realmente são insights, são ideias que eu estou pegando aqui, você está falando, eu falo, pô, de repente eu não posso botar todo mundo para apitar aqui, porque é diferente da sua empresa, porque a sua empresa é uma empresa que você pode apitar todo mundo, beleza, seu cliente não está aí dentro, meu cliente está aqui dentro, o nego não vai entender nada, vai achar que o nego está infartando ali dentro. Então eu tenho que criar rituais e símbolos, né, como você falou, que eu acho que são super pertinentes aí para o desenvolvimento da cultura, e, pô, eu já tive uns insights aqui no momento que você estava falando, muito, muito legal, isso é muito bacana. Ô, Rodrigão, e aí eu acho que o outro ponto, que é acho que é um aprendizado que eu tive na vida aí, né, crescendo as empresas,
eu acho que o Brasil é um país continental, né? Então, na hora que eu comecei a falar assim, pô, nós vamos abrir. Aí a menina chegou no Acre, a primeira franquia nossa, o cara queria comprar no Amapá. A gente em Juiz de Fora montando uma segunda em Belo Horizonte, o cara chegou e falou assim, cara, me vende uma franquia, eu vende franquia ainda, vou para Amapá. Eu falei, cara, para Amapá? Eu falei, cara, isso é muito longe, né, cara? Será que eu vou. Pô, o Brasil, né? Ou, sei lá, Minas Gerais é o tamanho da França. Assim, nós somos um país continental, né? Eu falei, cara, que loucura isso, é um desafio para empreendedor muito grande. E aí, cara, foi uma virada de chave que eu tive quando a gente começou a estruturar o crescimento da nossa empresa, foi qual era o modelo que a gente deveria crescer. Porque, na verdade, tem um monte, né? Você pode crescer orgânico, com sua própria grana, né? Assim, acho que é o seu caso. Eu vou falar assim, eu vou investir, vou pegar um financiamento, vou pegar um empréstimo, eu mesmo vou botar minha grana, bootstrap, né? Com a Uhum. minha própria grana lá. Ou vou pegar um empréstimo, ou então eu vou crescer, talvez, com parceiros, que foi o nosso caso, que foi o do sistema de franquia, né? Tem representação, enfim, cada modelo tem particularidades. Essa visão estratégica, para nós, e aí cada negócio precisa de uma visão mais profunda, né? Um aprendizado que eu tive independente, nós escolhemos modelo de franquia. Por quê? A franquia pressupõe uma coisa que eu acho que toda empresa deveria ser pensada para ser uma franquia. Não que deva ser uma franquia. Isso é uma diferença muito importante. Tem modelo que tem outras formas mais interessantes de você expandir. Mas para a gente fez muito sentido, por quê? Expandir. Aí eu quero expandir, a primeira franquia nossa foi de Patinga, depois foi para o Rio, enfim, aí foi crescendo. Se a gente estruturou o negócio para ser uma franqueadora. O que uma franquia faz? Ela padroniza os processos, que é o que você acabou de falar, o método de gestão. O que a gente fez? Montamos um método de gestão. O que é a receita do sucesso? O caminho que você falou é o caminho, eu não tenho dúvida que é o caminho do sucesso. Primeiro, processos. Quais são os processos essenciais que levam ao resultado? Quais são os processos micro que levam ao resultado? Organizar os processos. As franquias, que é o que eu falei, que toda empresa deveria ser pensada como uma franquia, o que é? Nada mais é que organizar os processos de maneira estruturada para você fazer o quê? Primeiro, para ter uma empresa. A empresa, o pressuposto da empresa é processo estruturado. Né? Não quer dizer que ela vai ser perfeita sempre. O ciclo de crescimento, ele bagunça e você organiza a bagunça e cresce de novo. E desorganiza e você organiza de novo e cresce. Está tudo bem quanto a isso. Você tem consciência. Só que você começa na estratégia a falar, eu vou começar a ter esse tipo de problema. Eu sei que eu vou ter, mas eu começo minimamente a me estruturar, eu não deixo chegar no caos. E o processo do franchise, ele te obriga a organizar muito bem esses processos críticos. E aí, ao invés de você ir no caos do crescimento, você minimamente já está com o processo tudo. Eu sei que você tem processo, sua empresa é super organizada, mas a reflexão que eu estou fazendo para quem está assistindo a gente aqui é, para crescer, minimamente os processos estruturados é o básico para você conseguir não viver caos durante muito tempo. Porque senão você vai ter um outro negócio, ao invés de você crescer a sua empresa, você vai crescer só os problemas. Porque você não vai ter o básico, que é o frame, como é que é o processo básico de resolver cada tipo de problema. E em segundo momento, você começa a criar um processo de expansão, que é o que eu errei, que eu acho que aí o seu caminho está perfeito, é o que eu estou errando na primeira, e para o franchise é sempre abrir a primeira franquia, aprender, 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 aprender. Abriu a segunda, já são outros desafios que você começa a ter que ter um centro de gestão, e acho que é a dor que você está vivendo, você começa a ter que ter um núcleo de gestão para gerir essa galera. E isso é uma dor realmente grande, que você começa a ter que subir muito o nível de gestão. E quando você organiza essa gestão, a dor começa a ficar muito menor, porque na verdade você já tem o processo de estratégia, gestão, principalmente para quê? Para conseguir fazer o que a sua franquia, sua unidade inicial tem. Que você já tem uma unidade lucrativa, que já está crescendo, já não depende de você para tudo, ou seja, o resultado é sempre montar uma empresa que está crescendo, lucrativa e que não dependa de você. Então, a base, processos estruturados, pessoas no lugar certo, que a cultura faz, a pessoa com capacidade e habilidade para fazer isso, e aí vira um framework de expansão que não te dói tanto para conseguir fazer esse processo funcionar. Lógico, eu não estou dando uma fórmula mágica, eu estou falando assim, a lógica ela vale para qualquer negócio, independente se é franquia ou não. Né? Isso, de alguma forma, faz sentido, ô Rodrigão, nessa lógica para você, esse frame? Faz total, até porque grande parte dos problemas que a gente teve nessa expansão foi a falta de processo. Né? Então, assim, a gente fazia muito as coisas e tinha muitos processos definidos, mas outros a gente não tinha, porque era uma unidade só, a gente controlava aqui, né? As pessoas já sabiam como era feito, mas aí quando você põe isso para outra unidade e outra unidade, a coisa desanda um pouco. Então, essa questão dos processos, a gente está aprendendo hoje na marra
o quanto isso é importante, e a gente está fazendo isso exatamente o que você falou. Eu estou trazendo pessoas para uma nova empresa que a gente criou, que é uma empresa que vai gerenciar a marca Dynamo, Uhum. chama Sociedade Dynamo Limitada. Uhum. E essa empresa, ela vai fazer gestão da marca e gestão do know-how, e aí eu estou trazendo pessoas para dentro dessa empresa que vão fazer essa organização de processo em determinadas áreas. Então, vou ter uma coordenadora de vendas ali que vai coordenar o processo de venda em todas as unidades. Coordenadora de retenção, que a gente está, né, chamando de Customer Success, para todas as unidades. Eu tenho lá a gestão financeira de todas as unidades. Então, a gente está nesse momento agora de organizar isso, porque a gente viu que realmente faz muita diferença. Você falou da questão do modelo de franchise, eu concordo também perfeitamente com você que toda empresa deveria ser formatada para um franchise, apesar da gente, como Dynamo, hoje, não ter no planejamento estratégico nosso o crescimento via franquia. Eu tenho no Defeat Express o planejamento via franquia, já está até formatado para isso, mas na Dynamo, a gente hoje, no nosso planejamento, a gente quer trazer pessoas de dentro para que sejam os nossos gestores, lá, os diretores operacionais da unidade, para que a gente tenha um pouco mais de capilaridade dessa cultura, para que, quem sabe, a partir de um determinado momento, a gente fala, opa, agora a gente já tem maturidade suficiente para a gente poder franquear. Hoje a gente não tem maturidade para franquear, maturidade gerencial. Então não adianta eu querer vender franquia hoje porque a gente vai se ferrar. E vai ferrar o outro, porque, cara, eu estou vendendo um sonho, né, o cara está mexendo com o dinheiro dele e eu não tenho essa vontade de prejudicar um outro em meu benefício. Então, hoje a gente não está preparado para isso. A gente tem no nosso planejamento estratégico uma expansão, mas no modelo que a gente entendeu que hoje é o que a gente consegue controlar, que é o sócio operador e investidor, e aí é um venture capital, alguma coisa assim, um investidor que vai botar o dinheiro, a gente vai remunerar o capital, mas ele não participa da gestão do negócio. É um cara que tem que confiar no nosso potencial. Então, essa é a nossa estratégia de expansão nesse momento, entendeu? E aí, quem sabe, no Mas, futuro a gente pensa em franquia. não. E assim, acho que faz total sentido, né? A franquia é muito mais do processo. Eu acho que vocês já estão, né? Sem dúvida, esse é o caminho. E aí, um cuidado importante, o Rodrigão, na gestão do negócio, eu acho que vocês estão no momento de estruturar para atender as outras unidades, não é isso? Montando uma Isso. central, praticamente. E você já viveu, e aí eu só vou só trazer um insight aqui, o cuidado, porque eu já vivi isso, já apanhei disso, já errei muito nisso, que na verdade, quando a gente começa a fazer isso, a gente realmente precisa levantar na ponta do lápis qual que é o custo dessa gestão. Principalmente você que é um cara que pensa muito na satisfação do cliente, igual nós. O nosso primeiro valor é cliente, a razão de tudo. A gente customer centric, tudo o que é pensar no cliente. Na verdade, até um exemplo de símbolo da cultura, a gente criou a Mari aqui, que era Mariana, que era a junção de Mariana, que eram os dois nomes que mais tinham nos nossos clientes. A gente tem hoje 50 mil clientes. A gente levantou qual que era? A Mariana, ainda juntou, virou a Mariana e a persona do nosso cliente. A gente fez um desenho dela, uma caricatura, e a gente bota ela sentada na reunião para a gente olhar para ela e falar, e aí? Para a gente não esquecer do cliente. Então, só essa lembrança. Legal. E, e esse tipo de estratégia, né, na hora do crescimento, Rodrigo, eu acho que esse é o ponto, a gente começa a montar um esquema de gestão muito forte, muito grande, que muitas das vezes ele começa a realmente ficar também. A gente tem esse negócio da qualidade também. O nosso propósito é proporcionar felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. Ou seja, eu tenho que fazer o melhor pro nosso colaborador também. Só que o nível de exigência nossa, às vezes, é muito alto, a gente começa a montar um timão grande e coloca um monte de gente, eu quero controlar isso, controlar aquilo e tudo mais. E aí o que acontece? De novo, custo muito alto, margem baixa, e a margem de cada negócio, na verdade, está indo para pagar a holding, entre a gestora. Tá muito importante, porque senão daqui a pouco quem está sangrando a margem de lucratividade, que é esse que para você reinvestir, é a gestora, né? Então, é um desafio do crescimento, conseguir crescer, e assim, eu sei que você já está de olho, você fala muito na lucratividade, mas acompanhar no fio da agulha, para você não cair num erro que você já aprendeu na hora de dar o próximo salto, que é falar assim, qual é a minha margem? Eu quero manter essa margem, então eu não vou investir, eu vou segurar aqui, claro, com consciência eu vou fazer, porque sem querer a gente acaba criando um monte de demanda. Então eu tenho que criar um cara para fazer pensar só em gestão de pessoas e cultura. Aí você cria. Aí eu crio que ele vai criando um monte de gente e no final você está lotado com uma puta gestão, mas sem o tamanho suficiente para bancar essa estrutura organizacional que você está criando para suportar o crescimento da sua empresa. Então acho que é uma reflexão bem válida, que é um erro que eu já caí. As franqueadoras, só para você ter noção que é um parâmetro, né? Elas começam a se pagar com
com 20, 30 franquias. É uma loucura. Você tem que ter um esquema realmente muito escalado. Então, sua preocupação de tomar cuidado, de crescer estruturado, de ter os processos de gestão para fazer esse crescimento são essenciais. Eu acho que você está no caminho, assim, né? Já tem um grande negócio. A questão é criar um grande negócio para replicar ele para onde você quiser, ou criar um grande negócio na hora de replicar e virar uma bomba para quem for. Acho que a sua visão tá realmente muito forte. E, Rodrigão, eu só queria, antes da gente continuar, eu só queria fazer um convite aqui. Dia 3 de agosto, semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, nesse processo que eu tenho feito de compartilhar conhecimento das lives, eu vou fazer uma masterclass, chama Masterclass Empresa Lucrativa e Autogerenciável. Eu quero convidar todo mundo que está aqui, para a galera aí. Vai ser massa. Vamos bater um papo e eu vou tentar abordar todos os pilares de crescimento de uma empresa, como é que faz para a empresa crescer sendo lucrativo, né? Eu vou tentar trazer. Então fica o convite aí para todo mundo que está vendo a gente aqui. Rodrigão, se você quiser, vai ser um prazer. Galera do seu time, enfim, estou querendo muito compartilhar um pouco dessas dores para que realmente todo mundo erre um pouco menos do que eu, para a testa doer menos um pouco, de tanto bater a cabeça na parede, né? Eu quero que todo mundo doa menos a testa para conseguir crescer, enfim, acho que esse é o objetivo. Não, sensacional. Já anotei aqui para divulgar para a turma aqui, porque realmente acho que vai ser um momento muito. A gente precisa disso, né, Renatão? Igual, pô, você já está na estrada, são 38 franquias hoje? 36. 36 franquias. Pô, o que você tem de experiência para passar para gente, o que você tem de know-how para passar para gente. E é isso, eu acho que é super válido essa iniciativa sua. Parabéns de novo aí. Tamo junto, cara. E aí, eu acho que a gente já está aí caminhando para o final. Eu não sei se o Instagram tem mais. Antes tinha 1 hora de live, não sei se tem exatamente, mas enfim, quero falar rapidinho aqui que você tinha me falado uma coisa, que é a dor de multiplicar a liderança, do desafio de fazer isso, né? E aí, Rodrigo, eu acho que nesse processo todo, a gente falou muito de gestão, de processo, estruturar para crescer, mantendo rentável, né? Foi o looping que a gente abriu. Mas existe um ponto que eu acho que é a grande dor, que é como escalar a liderança. Eu queria só assim, qual que é o cerne da sua dor de escalar a liderança para conseguir fazer esse processo? Então, é legal porque, assim, a gente recentemente, até fica um conselho para quem está aí, para quem quer empreender, está começando. Cara, a gente não sabe de tudo, a gente não domina tudo, a gente, por mais que estude, por mais que busque conhecimento, tem hora que você tem que pedir ajuda, né? Então, a gente contratou uma consultoria recente, tem o Nicolas, você conhece muito bem, Nicolas Fera, a gente contratou ele para fazer exatamente esse mapeamento de lideranças, de perfil de liderança, porque a gente estava vendo que a gente não estava com competência para fazer isso, né? A gente Massa. estava distribuindo lideranças, mas sem um critério, sem um processo, sem a coisa escrita. E aí chegou no momento que a gente falou, cara, para e vamos pedir ajuda para a gente poder organizar isso. Então, o Nicolas veio, fez um puto trabalho interno aqui, a gente definiu todas as lideranças, todas as funções, todas as atribuições, né, o que a gente espera de determinado cargo. A gente está acabando de formatar isso, está dentro do modelo de gestão que eu estou escrevendo. E a ideia é que a gente junte as lideranças, porque a gente já passou por um treinamento, mas que a gente, a partir de agora, junte as lideranças para fazer treinamentos contínuos, enfim, para a gente desenvolver os líderes que estão aqui. A minha ideia mais para frente é abrir como se fosse uma escola de liderança para que a gente abra oportunidade para pessoas que queiram se tornar líderes, que eles já sejam treinados para essa função que pode aparecer no futuro para eles. O meu único receio é criar expectativa e não atender a expectativa. Esse é meu dilema. Porque quando você Uhum. abre uma escola e você cria todo um estudo, todo um trabalho para falar, cara, é isso, e você aprimora, e o cara tá brilhando o olho, e você olha para sua empresa e fala, porra, não tem vaga para esse cara agora, como é que eu faço? Esse cara, em algum momento, ele vai desmotivar e aí o tiro sai pela culatra. Ele estava com uma puta motivação e agora daqui a pouco esse cara vai embora por falta de oportunidade. Que é uma outra dor, tá, Renatão? Assim, eu te falo, cara, sério, eu estou tentando encontrar o meu limite, né? Qual que é o meu limite? Até onde eu tenho competência para ir? Porque você fala, pô, são 3 unidades, tá, eu quero ter 10. Porque querer é uma coisa, você tem competência para ter 10? Você tem competência para liderar 10 empresas, e implantar cultura e fazer o negócio rodar? Então, eu tô nessa fase de autoconhecimento, assim, até onde eu posso ir. Mas eu tenho uma grande pressão nas minhas costas, que é, a gente sempre teve uma filosofia interna aqui de ajudar as pessoas a crescerem com a gente. Então, quando eu olho 3 unidades, eu falo, pô, beleza. Mas eu olho para uma pancada de colaborador que a gente tem hoje atrás, assim, eu falo, como é que eu vou botar essa galera para crescer aqui? Porque eu não sou uma empresa que, pô, eu tenho plano de cargos e salários, a gente é gigante, tem N cargos na empresa. Não, cara, eu sou uma empresa pequena. Então, eu tenho uma pressão hoje de ter que crescer,
para gerar oportunidades, para abrir novos cargos de liderança, para abrir novas oportunidades de sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, beleza, eu vou pegar isso, eu vou crescer porque eu tenho que crescer, mas eu sou competente para isso. Então, eu tô nesse dilema também, cara. Porra, é foda. É. Não, realmente você trouxe um ponto muito, muito relevante, que é como, acho que você já tem a mão, né, muito boa de reter e atrair talentos. A questão é que toda gente boa só quer ficar em lugar bom, né? Lugar ruim, gente boa não fica em lugar ruim. Acho que você já tem a grande vantagem de ter gente boa querendo crescer. Só que acho que o dilema que você está trazendo é, eu tô com mais gente talvez mais gente do que a capacidade de crescimento e a gestão do momento da empresa talvez suporte, talvez eu perca gente por isso. Eu vou fazer uma reflexão aqui, Rodrigão, sobre esse processo de crescimento e essa dor, né? Eu acho que esse processo de crescimento, eu vivi ele, que é realmente abrir novos postos, né? Abrir novas cadeiras para fazer isso. Só que eu acho que o cuidado que você tem que ter na gestão é abrir a pressão ser absurdamente por conta de abrir novos postos. Eu sei que não é só isso, eu sei que na verdade você quer, na verdade, ser um cara muito bom, você quer que muita gente boa esteja junto e cresça junto com você. Eu penso isso, pô, eu quero ver esse cara crescer, ele merece. Mas eu acho que no planejamento estratégico tem um cuidado que a gente tem que ter com a liderança, porque na verdade liderança, né, hoje em dia é muito confundido, né, gestão com liderança, o que é líder, a questão é que assim, a gente fez aqui um trabalho de plano de cargos e salários muito forte, estruturação organizacional, quem tem, quais habilidades, competências e tal, para fazer isso. A gente já fez esse processo e foi incrível. Aprendi muito como fazer isso. E qual é o ponto-chave? A gente acaba prometendo a vida de crescimento para todo mundo. E talvez no mesmo momento. E talvez a reflexão que vale fazer é porque se você faz isso para todo mundo, primeiro, não é todo mundo que vai ter essa competência e habilidade. E aí o que acontece? Essa pessoa se frustra, porque ela acha que todo mundo tem que crescer muito. E eu virei essa chave quando eu vi que todo mundo queria. A gente abriu um processo aqui, além dos líderes de crescimento, de partnership, que é, né, trazer pessoas. A gente tem aqui 9 sócios que viraram sócios da Viva Company, né, da holding nossa, de todas as empresas. São pessoas com competência e habilidade. Só que eu percebi que todo mundo queria, em uma semana, virar sócio de novo. Eu falei, opa, peraí, não é isso. Eu preciso comunicar isso melhor. E, na verdade, é um processo. Eu deixei claro a partir de agora que existe um processo e que nem todo mundo tem que querer isso, porque senão todo mundo acha que tem que ser sócio, todo mundo acha que tem que virar líder. E existe uma coisa muito interessante, que é a carreira Y, né? Que, na verdade, a pessoa ela acha que ela tem que ser, para crescer na empresa, tem que ser líder, mas, na verdade, ela pode virar um técnico muito bom, um especialista muito bom. Né? E aí, quando ela entende que, na verdade, ela não precisa se virar líder, que ela tem que ser ali o líder que motiva, porque tem gente que não quer isso. Né? Tem gente que realmente não quer. E quando você tira esse peso, alinha a comunicação e deixa claro que não é para todo mundo, porque não é mesmo, a pessoa tem que ter habilidade e competência, ela tem que se esforçar muito e coloca os steps certos de crescimento para abaixar essa ansiedade. Porque senão, olha só como é que vira um efeito negativo. Ao invés de você crescer a empresa com uma estratégia forte pelos seus objetivos, porque, Rodrigo, é uma reflexão muito válida. Você tem 3, que já é um grande negócio. Será que o seu objetivo não é ter 5 e está tudo bem? Por que será que tem que ter 50? Sabe, essa pressão de crescimento, eu estou te fazendo ela, porque não existe essa pressão que a gente tem que crescer. Não é crescer, tem que crescer. Para mim, a empresa tem que crescer de forma lucrativa e deixando tempo para você viver sua liberdade, porque senão é um loop infinito que talvez você, Rodrigo, ou outro empresário que está vendo aqui, não está disposto a viver durante mais 20 anos trabalhando. E aí, na verdade, o que eu estou tentando chegar na conclusão é o seguinte: não deixar a pressão da necessidade de abrir cargo ser o principal vértice do crescimento da sua empresa. A estratégia tem que estar muito clara, é onde eu, Rodrigo, no meu nível de gestão, quero chegar, capacitar essas pessoas para estarem junto, porque você sozinho, nesse nível que você está, você não vai realmente conseguir crescer. Precisa de gente boa, em alto nível, e treinar essa galera. E aí é o seu desafio agora do seu lado. E na hora que você definir isso, naturalmente esses caras, cara, eles vão encher, eles vão começar a virar seus sócios, igual o Gema, você falou, você tem vários sócios hoje que estão chegando no nível, o cara te complementa no alto nível, e aí esse processo de crescimento que foi rolou aqui com a gente deixou de depender de mim. E aí, naturalmente, esses líderes junto comigo começaram a trazer essa galera, e aí começou a nossa capacidade de expandir, explodiu, porque eu tinha um monte de gente com a mesma cabeça que a minha do meu lado. E o que eu sinto que talvez você esteja passando, e vale uma reflexão, é que hoje me parece que esse processo de expansão está com você, sozinho ainda. E é muito duro
Isso é muito pesado. E a partir do momento que você começa a ter gente lado a lado, e aí você já tá, pô, Samuel Nicolas, grande parceiro nosso, já participou de convenção, de evento nosso, ajudou a implementar o KR aqui. Pô, cara fera, eu participo de evento com ele. Cara, você começa a trazer gente no seu nível, aí você começa a ficar muito mais leve a gestão. Então hoje, o cara que eu tinha que direcionar do meu lado, hoje esse cara tá puxando uma área inteira da empresa. Inteira. E hoje eu tenho 9 caras, cada um puxando uma área. Então, assim, hoje a gente tá abrindo novas empresas, abrindo uma startup, abrindo não sei o que lá. E hoje eu tô mais leve do que eu estava quando eu tava estruturando a franqueadora. Hoje eu trabalho menos, entre aspas, eu tenho tempo, eu faço negócio. Ou seja, essa máquina, Rodrigo, acho que a reflexão é essa estratégia sua que tem que setar essa estratégia de pessoas. Você tem, você tem a faca e o queijo na mão, que é o mais difícil, que é gente engajada num lugar foda. Você tem um processo de crescimento que eu acho incrível, que eu acho que dá para crescer, eu acho que tem um potencial forte de crescer, mas como estruturar essa máquina para você não virar refém dela? Porque senão, a brincadeira é o seguinte, você vai deixar de ser empresário e vai virar um empresidiário, de novo, do seu negócio, só que em outro ciclo. Né? E aí começa aquela pressão de novo. E eu sei do desafio, não estou falando que é fácil, eu estou falando que é o ponto onde para a gente não acabar caindo no próprio erro em outro nível de empresa, que já está no nível lá em cima, né? Então é começar a botar gente do seu lado, capacitada, que vira líder e consegue te desafogar efetivamente da parte, inclusive, do crescimento, que é o processo estrutural de crescimento. Tudo anotado aqui. Porra, várias anotações, vários insights, várias coisas para eu trabalhar, porque realmente, Renatão, muito legal esse bate-papo, cara. E você falou, você tocou em pontos aí que são perfeitos. Assim, eu tô nessa fase de identificar pessoas, já tem pessoas que a gente está conseguindo realmente trazer um pouco mais aí para o nosso lado e com competência, mas a gente precisa realmente desenvolver mais pessoas. Essa questão da comunicação que você falou, para estar bem claro, né? Assim, quem vai crescer, quem não vai, tá tudo bem se não quiser. Enfim, são coisas que realmente a gente precisa estruturar. Mas eu acho que tudo está no seu tempo, acho que a gente está no momento realmente para isso. Nós estamos há 2 anos e pouco da pandemia, onde eu te falei que eu tinha uma unidade só e quase fomos a zero. E de repente, na hora que a gente vê, a gente, tá 3, 4 mil alunos. Hã? Do dia para noite você tinha 0, já está com 3, 4 mil alunos, o negócio já virou de novo. E virou uma loucura e o caos se instalou e a gente está controlando esse caos agora. Mas é isso, cara, muito bacana essa visão sua aí, essas dicas e certamente tudo que eu anotei aqui eu vou refletir e vou botar em prática. Muito legal. Rodrigão, agora o cabelo fica branco de safado. Essa fase o bom é quando ele não cai, porque se cair, que aí ferrou tudo. Não, mas tem muito, não vai cair não. Rodrigão, cara, você é um empresário de sucesso. Eu acho que muito mais do que um empresário de sucesso, um empreendedor, né? Você tem uma visão humana incrível. Acho que a gente se conecta muito, porque muito mais do que só ganhar dinheiro. Acho que ter uma empresa lucrativa é incrível, porque precisa disso, né? Ter uma empresa autogerenciável, que eu acho que é um ponto que eu estou batendo muito, que ela não dependa de você para tudo, nesse nível que você está vivendo. Eu acho que você, cara, é um empresário foda, você tem todas as competências e habilidades para você chegar onde você quiser, é muito mais uma decisão. Então, eu fico muito feliz, agradeço a sua presença aqui no bate-papo. Eu quero trazer gente fera igual você para provocar quem está assistindo, né, para a pessoa ter reflexões, foi uma troca incrível, aprendi muito também, toda troca é um aprendizado, então fico muito feliz de ter você aqui, pela nossa parceria, já fui seu aluno, nos seus 2 negócios, acho que a gente sempre trocando e é isso, né? Eu vou fazer 2 convites aqui para fechar, né? 2 convites para fechar. Dia 3 de agosto, vou reforçar aqui, dia às 20 horas da noite, Masterclass, Empresa Lucrativa e Autogerencial. Vou tentar trazer isso daqui, um pouco mais, uma estrutura bem clara, quais são os pontos da empresa que cresce, quais são as dores por área, liderança, processo, vendas, enfim, uma estruturação bem clara desse método que eu desenvolvi. E também do JF Summit, que vai ser no dia 9 e 10 de agosto, no Terrazo. Nós vamos trazer empreendedores incríveis do Brasil todo. Vai ter Murilo Gun, Geraldo Rufino, Natália Beauty, Marta Gabriel falando de inteligência artificial. Vai ter muita gente foda no palco, vai ter o Jovino do Bahamas, vai ter o Thiago do ABC da Construção, ou seja, os maiores empreendedores da cidade. Eu vou estar lá no palco também, vou fazer uma palestra bem focada nesse tema, empresa lucrativa, autogerenciável, um pouco dessa gestão aí, convidando todo mundo para bater um papo lá. O Rodrigão já falou que vai no JM, me ajudou inclusive na concepção desse evento. Então é isso, cara, agradecer você, Rodrigão, e essa galera aí que acompanhou a gente.
Muito obrigado, tamo junto. Quer falar aí, Valeu, Otávio? Renatão. Pô, obrigado aí pelo convite. É sempre bom bater esse papo, é sempre bom não só a gente passar a nossa experiência, mas também a gente aprender, porque é um bate-papo que sempre a gente tira insights. Agradecer a turma aí, já vi que tem uma galera da Dynamo aí. A gente fala que lá na Dynamo a gente é coração laranja, né? Eu vi uns coraçõezinhos laranja aí piscando. E bacana, cara. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. Todo mundo no JF Summit, cara, você é empreendedor, você quer empreender, você tem que estar nesse evento. É surreal o que vai acontecer. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade na nossa cidade, com uma facilidade para a gente, né, ir. Então, não deixem de ir, realmente vai ser top. Valeu, Maravilha. Renatão. Valeu, galera. Grande abraço. Obrigadão, Rodrigão. Tamo junto. Valeu, Vou deixar a live, galera. Tá bom? valeu, valeu. Um abraço.